Olá pessoal, eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo. Estamos na Van Premiere do Volkswagen T-Cross, novo SUV de entrada da marca no Brasil. Acompanhe. Ao meu lado, José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen Brasil, que vai contar para a gente quais foram os desafios do desenvolvimento do novo T-Cross. Bom, são vários desafios, né? O primeiro desafio que eu mencionei na minha apresentação é o desafio inicial é partir de uma plataforma global que gera carros tão diferentes e chegar na silhueta de uma SUV de entrada, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui por baixo quase que o entre-eixos do Virtus, por exemplo, né? A distância entre as rodas é do Virtus, o balanço frontal do Polo, mas sobre essa plataforma os bancos foram elevados e aí entra o trabalho do design criando todos esses volumes novos aqui, né? Então, para se criar uma SUV, o que precisa? Primeiro tem que pensar na silhueta do carro, né? E a silhueta é a linha zero do carro, a linha central que eu mostrei ali na apresentação, aquela linha azul. Mas também ela começa com atributos assim, por exemplo, o paralamas, né? Os paralamas são bastante volumosos, isso é uma característica típica de SUV, para enfatizar as rodas, né? O capô é bem alto também, não é um capô igual ao do Polo, por exemplo, que ele é mais baixo, mais esportivo, que aponta para o chão. Uma SUV precisa de uma frente bastante forte, bastante austera, né? Então, o volume da frente é uma característica, o tamanho da grade também, a grade ela tem que se impor bastante, ela tem uma altura bastante considerável em relação a um sedã, por exemplo. Aqui no estúdio do Brasil, a gente fez uma redistribuição dos elementos cromados, completamente diferente do carro europeu, do carro asiático também. E tudo reflexo de clínicas locais que são feitas no início do processo para entender um pouquinho o que cada cliente de cada região quer ter, né? Por exemplo, aquela inscrição T-Cross, aquele elemento prateado, são soluções que a gente adotou única exclusivamente no nosso mercado também, aqui no frontal, né? Então a gente tem um pouquinho da escultura do capô, essas linhas, elas dão uma estrutura uma arquitetura um pouco mais forte para esse tipo de carro. Quando o carro esportivo, por exemplo, ele tem menos linhas, é tudo um pouco mais leve e limpo, agora uma SUV ela precisa de mais estrutura, né? E essas linhas dão essa estrutura. Agora, falando um pouquinho da lateral aqui do carro, eu estava explicando sobre esse tema lateral, né? Essa linha que contorna aqui o paralama e volta aqui atrás, ela sobe na caixa de roda traseira e vai para a lanterna. Isso é uma espécie de assinatura do carro, é uma linha que você reconhece com uma certa distância e é o que dá o caráter da lateral do carro. E eu expliquei também essa solução de design com as peças pretas que elevam o carro do chão. Isso é típica receita de SUV também, mas a distribuição de todos desses elementos ela é feita de uma maneira muito específica pela Volkswagen, né? A proporção, se tem uma coisa que o design da Volkswagen é muito expert em fazer, é a distribuição das proporções, é sempre tudo colocado no lugar certo, o tamanho dos elementos gráficos, isso demanda bastante tempo e execução de vários modelos até chegar nessa que a gente considera perfeição, né? Essa distribuição estética dos elementos. Eu expliquei também a relação da área envidraçada para o corpo, que é quase 1/3 e 2/3, o que deixa o carro com um caráter um pouco esportivo também, a cabine um pouco menor, embora a silhueta do carro e o entre-eixos comunique também um interior bastante confortável e espaçoso. E outro elemento também muito importante é essa divisão de cores, né? Que também é específico do nosso mercado, esse teto bicolor, né? Essa combinação do preto com a cor principal do carro. Essa combinação vai estar disponível para todas as cores ou só para algumas específicas? Isso vai ser apresentado ainda no futuro próximo, por volta do Salão do Automóvel, eu acho. E aí a gente pode especificar um pouquinho mais quais são as versões e quais as combinações.
mas vai ser um item de possível customização para o cliente. Esse carro tem uma área de vidro no teto que é bastante grande, né? Exatamente, exatamente. E aí entra um daqueles pilares que a gente comunicou durante a apresentação, que é o carro prático, né? Isso tem a ver com o espaço de joelho, a visibilidade, o tamanho do porta-malas, a acessibilidade. Então são vários features aí que aparecem para sustentar esse pilar. Falando um pouquinho do interior, o que você destaca no T-Cross? Eu destaco no T-Cross essa nova distribuição dos elementos, né, que eu já mencionei em outros lançamentos também, que é essa hierarquia de posicionar a área do infotainment mais alto agora, né? Ele tem um acesso mais fácil, ele está posicionado junto ao cluster digital, tudo na mesma altura, e a gente tem uma série de divisões de peças que permitem o time de cores e acabamentos experimentar diversos materiais. Então, quando a gente abre a porta aqui do carro, vamos dar uma olhadinha. A gente tem uma quantidade enorme ali de divisão de cores, né? Tem a parte superior com uma textura cinza azulada, depois o pad principal que atravessa todo o painel nesse tom bronze, tem um elemento decorativo ao lado da saída de ar, conectando com o navegador, com uma textura exclusiva para essa versão, depois cinza de novo, a parte inferior mais clara, e tudo isso é conectado com o que acontece aqui na porta também. Então, isso foi exclusivamente definido pelo nosso time de cores e materiais aqui do Design da América do Sul. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, e se você quiser conhecer o T-Cross ao vivo e a cores, é só dar um pulinho no stand da Volkswagen, lá no Salão do Automóvel, que acontece de 8 a 18 de novembro no SP Imigrantes, aqui em São Paulo.